Oi, turma do livro Alane Áureo Gonçalves, capítulo 24, Um brilho diferente no olhar. A noite chegava rapidamente no planeta Jordan e a natureza dava seu espetáculo rotineiro. Dirigíamos-nos para uma grande estrutura iluminada que percebi a alguns quilômetros de onde estávamos. Chegando lá, fiquei surpreso, pois o evento em curso parecia um torneio esportivo. Por que o espanto, Lucas? O esporte é uma ferramenta de progresso também. É que na Terra vemos tantas disputas acirradas relacionadas ao esporte, é comum vermos pessoas brigando por causa de alguma contenda desse tipo, a ponto de alguns se julgarem superiores por torcerem para um determinado time ou seleção. Na Terra a gente até mata por causa de um esporte, né, gente? Isso acontece porque o esporte para a humanidade primitiva como a nossa ainda desperta instintos agressivos, que geram disputas baseadas no orgulho. Sim, mas aqui parece ser bem diferente, ponderei. Observando os jordanianos praticarem modalidades diferentes de atletismo e dança, era difícil perceber a fronteira entre esporte e arte. Tudo era muito bonito e o envolvimento da plateia nas arquibancadas fazia com que o clima de fraternidade fosse contagiante. Eles são educados desde cedo para cooperar, não para competir, continuou explicando Ludwig. Isso se reflete no esporte, que na verdade é uma grande celebração onde todos procuram superar os próprios limites. Esses eventos também são uma grande oportunidade de interação entre os povos de distritos diferentes, o que aumenta ainda mais o clima de confraternização e alegria. Reparei que no local também havia equipes de trabalhadores que aparentemente eram profissionais de saúde. Na verdade, são estudantes universitários numa espécie de estágio. Interessante, a educação por aqui deve ser bem diferente da que conhecemos na Terra. Sim, os jordanianos desenvolveram metodologias de ensino baseado no prazer de estudar, desde a educação básica até a superior. Os estudantes têm à disposição matérias e recursos tecnológicos que promovem verdadeira imersão nos temas de cada aula. Imersão? Sim. Os conteúdos são vividos, sentidos, compartilhados, não apenas decorados como na Terra. Além dos recursos tecnológicos, as atividades ao ar livre são priorizadas e as classes não são rigidamente divididas pela idade de cada aluno. O que importa é a afinidade, o interesse e o grau de conhecimento dos estudantes. Imagino que os professores sejam ainda muito importantes, claro, mas têm uma tarefa muito facilitada, pois não possuem a responsabilidade de passar todo o conhecimento. Contam com um arsenal de recursos e uma cultura escolar que ensina que todos aprendem juntos. Ludwig, que falava sem tirar os olhos do espetáculo, prosseguiu. O acesso aos níveis superiores de ensino é universal. Todos podem procurar os cursos que quiserem, com o compromisso de colocarem seus saberes em benefício da coletividade. De repente, uma grande banda surgiu num dos vértices da arena, em palco montado de forma muito rápida. A apresentação esportiva já havia terminado e logo em seguida iniciou-se um show musical de proporções fantásticas. A música parecia tangível, tamanha a potência dos equipamentos de som e luz. O estilo musical era muito diferente, altamente melódico. Os componentes do conjunto utilizavam instrumentos desconhecidos para mim. Os acordes vibravam nítidos na atmosfera e a multidão cantava músicas contagiantes numa atmosfera de alegria impressionante. De olhos e ouvidos aguçados, constatei: a juventude dessa coletividade parece nutrir um brilho diferente no olhar. Também percebo isso. Essa fase da existência, que vai da adolescência até o início da vida adulta, tem menor duração do que na Terra. Ademais, em nosso planeta, esse período é um dos mais críticos da existência, cheio de dúvidas, incertezas e complexos mecanismos psicológicos que muitas vezes atiram nossos jovens nos abismos das drogas e da obsessão espiritual. E falando um pouco mais alto para que eu pudesse ouvir, Ludwig continuou. Em Jordan, a juventude é muito mais feliz. Todos estudam o que quiserem, trabalham onde se sentem úteis, têm acompanhamento psicológico desde a tenra idade.
A rotina desses jovens também é muito mais saudável e espiritualizada. Enfim, tudo nessa sociedade contribui para que sejam felizes e que ponham ao serviço da coletividade todos os seus potenciais de espíritos imortais. Imagino que eles também se comportem de uma maneira diferente em relação aos terráqueos, ponderei. Entendo o que você quer dizer. Realmente, a maturidade espiritual dessa coletividade naturalmente proporciona que sua juventude não se aventure em terrenos perigosos, como os do vício e promiscuidade, tão facilmente como na Terra. Ainda há alguns casos, embora raros, de rapazes e moças vivenciando conflitos que merecem atenção, mas nada comparado ao que ocorre hoje em nosso planeta, onde os jovens são presas fáceis da indústria da bebida e do cigarro, por exemplo. A juventude terrena sempre foi o símbolo de rebeldia. Ocorre isso aqui também, Lucas. O jovem sempre é portador de ideias novas e contestadoras. O progresso ocorre também nesse confronto de posicionamentos. Porém, essa postura na Terra é acompanhada de comportamentos autodestrutivos. O que não acontece por aqui. Em Jordan, rapazes e moças se unem em causas que promovem o bem, o belo e a verdade. Pensando bem, eles não têm muitas razões para se revoltarem, afirmei em tom de brincadeira, pois vivem numa sociedade onde podem dar vazão plena aos seus potenciais, num ambiente de paz e justiça social. Todos devem ser felizes aqui, se o raciocínio está correto. A esse fator, acrescente que eles são espíritos já em vias de quitar seus débitos com as leis divinas, decorrentes de graves erros do passado, reencarnatório, comuns a todos nós. Portanto, carregam menos complexos de culpa, são seres mais maduros emocionalmente, assim possuem melhor autoestima, mais resistência à frustração e resiliência para enfrentarem melhor seus desafios morais. Após o término do evento, eu e meu instrutor resolvemos caminhar tranquilamente por um bairro residencial próximo. A madrugada trazia uma sensação de paz maravilhosa, o céu absolutamente estrelado me fez voltar a pensar na terra e um sentimento de nostalgia invadiu meu coração. Após algum tempo, Ludwig falou sem tirar os olhos do firmamento. Lucas, o objetivo de toda essa experiência é lhe mostrar para onde nosso querido planeta caminha. Acredite, a Terra se tornará cada vez melhor com a reencarnação em massa de espíritos já comprometidos com o bem e a verdade. A mudança será gradativa? Exatamente. E ela está ocorrendo. Na fase atual, vivenciamos na Terra uma transição. Quando predominarem os espíritos reencarnados comprometidos com o bem, começará a ficar mais claro o progresso que é inevitável em qualquer parte do universo, porque é uma das suas leis. Consolidemos uma fé pautada na certeza de dias melhores, pois assim estaremos galgando uma conquista efetiva que nos proporcionará saúde mental e força para superar qualquer obstáculo. Não endossemos mais o coro de vozes de desesperança e lamento. O mundo já está cheio delas. Sejamos aqueles que acreditam, e acreditam por entenderem. Então, assim, a ideia de levar o Lucas para o planeta Jordan, desde o começo, como já foi falado, é para que ele entenda que existe uma possibilidade de evolução, que coisas boas vão de acontecer, inclusive no nosso planeta Terra. O Jordan é um espelho do que aqui vai ocorrer. Então, inclusive nessa parte dos jovens, que tanto a gente tem problema com droga, com promiscuidade, com desregramento, com aquela coisa da violência, ele diz que tudo isso são fases de espírito que ainda estão no primitivismo, né? Espíritos atrasados. Mas a partir do momento que o espírito se torna moralmente mais evoluído, mesmo que ele chegue nessa fase de transição na adolescência para a fase adulta, que é tão complicado para o jovem, num planeta mais evoluído, é mais tranquilo. Eles sabem utilizar as forças e energias deles para coisas boas. Eles canalizam isso para a arte, para o esporte, de uma forma tranquila. E não dessa forma que a gente vê aqui na Terra, que muitas vezes está enraizado em atos violentos, inclusive, ou contra si próprio ou contra alguém. Principalmente eles atacam os pais, quando os pais dizem não, principalmente, né? Quando os pais colocam limites, quando os pais começam a direcionar a vida deles de uma forma que eles não querem. Né? Então, quando eles se sentem contrariados, os jovens se rebelam. E aí eles partem para meios de droga, de bebida, eles querem gritar, eles querem ver quem pode mais, né? Eles buscam se autoafirmar e muitas vezes através de uma autodestruição ou destruindo tudo aquilo que os pais construíram durante a vida, inclusive a paz, o sossego, a harmonia no lar. Já num planeta mais evoluído isso não ocorre.
eles têm atividades de arte e de esporte, mas de uma forma branda, tranquila, equilibrada. Eles não estão lá para competir, eles estão lá para se superar. Eles não estão com seus inimigos, rivais, eles estão com pessoas para confraternizar. As ideias mudam, a forma e conduta desses seres mudam, mesmo numa fase que geralmente é uma fase muito contraditória, muito desequilibrada do espírito, que é onde ele não sabe se ele age como criança, porque ele é novo para algumas coisas, mas ele já é velho para outras. Então ele está bem no meio do caminho ali. A mãe fala para ele: você fazendo isso de novo, você não é mais um bebê. Aí daqui a pouco ele faz alguma coisa, você ainda não tem idade para isso. Então a fase da adolescência é complicada para quem passa e para quem está em volta de quem está passando por isso. Não é fácil, mas não é fácil porque a gente ainda não tem a moral elevada. A partir do momento que tem uma moral elevada, o próprio espírito não dá novidade. Ele mesmo passa por essa transição de uma forma branda e tranquila. Então é um texto assim simples, mas de pouco comentário, porque é fácil entendimento. A questão da juventude em planeta mais evoluído é sinal de saúde, não é sinal de uma fase doentia, infelizmente, como a gente tem ainda em planetas atrasados, moralmente, como ainda nós estamos aqui, né? Como um planetinha de prova e expiação, ainda tem muito espírito atrasado que complica essas fases aqui. Se desregra, se perde no meio do caminho e às vezes bota para perder também a família toda, né? Porque se um cara se envolve com droga, com bebida, ele não sofre sozinho, ele bota a família inteira para sofrer junto com ele. As escolhas de um adolescente errada chegam na família toda, não fica só no adolescente. Então, num planetinha mais evoluído, isso já não vai ocorrer. Então, o que o Lucas está fazendo aqui é uma pesquisa de campo para ele entender que coisas melhores podem acontecer, que é para ele manter um pensamento positivo, firme, de que não vivemos só caos. Os caos são necessários para o nosso progresso, principalmente o progresso moral. A partir do momento que você evolui moralmente, esse caos social, econômico, político, tudo isso vai passando, vai ficando para trás, vai virar só coisas para a gente lembrar, mas servem de exemplos para a gente dar para aqueles que virão depois, mas não são da lei divina a gente permanecer em situações ruins. Ela só vem em forma de aprendizado. Passou o aprendizado, elas vão embora e não voltam mais. Então vamos passar pelas provas logo aí, turminha, para a gente poder viver mais na tranquilidade, para a gente poder ter certeza que a nossa família, que as pessoas com quem a gente lida vão estar em segurança, em paz, em tranquilidade. É o que a gente busca.